irmãos? Boa noite. Ai, voltamos. Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo. Graças eu dou a Deus por tudo que passei, né? O Senhor é dono de tudo, é dono do tempo, é dono dos nossos pensamentos também, né? Mas amém. Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso culto. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra. Senhor, obrigado, que Teu Espírito Santo venha me usar conforme a Tua vontade, Senhor. Coloca em Tuas mãos essa noite, esse culto, e que a Tua presença seja real neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 25, versículo 23. Capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O tema dessa noite é fidelidade na prosperidade. Esse mês, né, nós estamos na unção da prosperidade. Então, eu quero trazer uma palavra sobre prosperidade, né? E eu vejo aqui nesse versículo que o senhor desse servo achou graça nele, né? Porque ele havia dado a ele, né, algum dinheiro, vamos falar assim, né? Podem se assentar. Eu coloquei aqui, podem se assentar, e não li. Pensei que eu estava falando muito alto, o pastor está assim. Eu falei, mas amém, irmãos. Descontração. Eu né, falei aqui que o senhor deste servo achou graça nele, porque ele fez o que estava certo, né, e com sabedoria com o que foi passado para ele. Eu não sei quantas, acho que era dracmas, né, que falava, acho que ele ganhou cinco dracmas e ele dobrou, né? Então o servo, o senhor dele, achou graça nele e falou, como é que fala? Sobre o muito, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, né? Então, irmão, a prosperidade na nossa vida não vem só de termos dinheiro, termos bens materiais, mas podemos dizer que nossa prosperidade vem também do espiritual, emocional e nossos relacionamentos. E estarmos bem com Deus, família, trabalho, igreja, saúde, amizade, inclui tudo. Quando procuramos estar bem, principalmente com Deus, nossa fidelidade com os princípios da palavra, vamos encontrar prosperidade em tudo, pois Deus nos ensina em sua palavra tudo o que precisamos saber e fazer para termos equilíbrio, assim prosperando em todas as áreas. Seguindo assim a vontade de Deus, seremos abençoados com abundância, tanto material quanto espiritual. Deus é o provedor. Deus é o dono de tudo e está disposto a nos abençoar. Quando honramos a Deus com os nossos bens, quando somos generosos, obedecendo
o mandamento, estamos cumprindo princípios bíblicos. Como também ter fé e agirmos, isso tudo agrada a Deus. Ter fé é crer que fizemos como está escrito. Deus cumprirá em nós o que ele prometeu. Temos que ter mudança de mente, mudar nossa mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Porque o nosso Deus, ele nos dá tudo com abundância, não com pouquinho. Te dá aquilo. Às vezes ele sabe que a gente não sabe trabalhar com o dinheiro que temos em nossas mãos. Às vezes nós extrapolamos, né? Não sabemos administrar aquilo que Deus nos dá. Por isso que às vezes ele nos segura, não dá aquilo tudo de vez, mas Deus tem sempre o melhor e o mais, né, para a gente. Sermos generosos é um princípio bíblico que atrai bênção e prosperidade. Né? Por muitas vezes, a nossa generosidade, né, que a gente aprende com o Senhor também, de ajudar um irmão, né, olhar para o nosso semelhante, não só em oração, mas em ação, né? Porque oração mesmo diz orar e agir. Porque não adianta a pessoa estar passando fome e você falar, eu vou orar por você, né? Mas se você tiver com que ajudá-la, né? Você vai ser muito mais abençoado do que você imagina, né? Porque às vezes você tem só um ali, vamos dizer, um pãozinho ali, mas se você dividir com ela, você também vai ser abençoado, né? Deus vai ver o seu coração, que você não está fazendo aquilo com egoísmo, mas você está dando de coração, com amor, né? Oração e adoração também nos atrai a prosperidade, né? Os dízimos e as ofertas também nos leva à prosperidade, né? Nós sermos fiéis no dízimos, nas ofertas, né? Porque a palavra diz, na palavra de Deus não fala, se você quiser, você dizima. Se você quiser, você oferta, né? Não. Ele fala, é um mandamento, dizimar de tudo o que você tem, de toda a tua fazenda, de tudo aquilo que é o seu bem. Você, né? Se você tem um coração obediente, se você conhece a palavra de Deus, você vai dizimar. Oferta. Oferta é uma coisa que você dá que vem no seu coração. Deus não estipula que você tem que dar 5% de oferta do seu salário ou 10%, não. O dízimo é certo, é 10%. Né? Agora, a oferta não. A oferta é aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. E se você for obediente, com certeza, vai vir muitas e muitas multiplicações na sua vida. Isso eu falo de que eu, né, já passei e passo por isso. Porque quando a gente oferta com o coração da gente, com amor, Deus nos dá 100 vezes mais. E às vezes não é só em dinheiro, mas é em cuidado, né? É em proteção. Porque hoje em dia a gente sai de casa, a gente às vezes fica preocupado, mas você fala, não, o Senhor está comigo e Ele vai me abençoar, eu vou ir e voltar em segurança. Esse é uma coisa que você pode ter no seu coração, que é certo, né? A sua fidelidade com Deus. Deus, Ele é
como é que fala? Ele é fiel àquele que é fiel a ele, aquele que segue os seus mandamentos, né? Então, assim, se nós tivermos uma mente aberta para Deus, se nós conhecermos a palavra, se nós tivermos um coração santo, nós temos tudo no reino de Deus, tudo. Podemos passar por deserto, sim, porque Deus não disse que não ia livrar a gente do deserto, né? Mas Ele falou que estaria com a gente nesse deserto. Ele não ia nos abandonar, né? O planejamento financeiro, sabedoria, precisamos gastar dentro do nosso limite. Isso nos incentiva a mudar nossas atitudes em relação ao dinheiro e à riqueza. Em tudo que temos que ter equilíbrio, buscando em Deus, em trazer nossa mente, nossa alma, nosso espírito cativo em Deus, né? Precisamos ter esse equilíbrio para ser próspero em todas as áreas de nossa vida. Então, assim, se nós buscarmos inteligência em Deus, sabedoria, para lidar com as nossas finanças, né? Para lidar com a palavra de Deus, você terá abundância, terá a sua vida tanto financeira, como a saúde, como emocional, em tudo. Você terá abundância no Senhor. Bom, essa é uma pequena palavra que eu trouxe sobre prosperidade. E agora, eu queria falar um pouco sobre o amor. Porque mês passado, nós estávamos na unção do amor. E eu já estava com a palavra preparada, né? Estava assim até muito alegre, porque Deus deixa para me dar as coisas no 5 minutos do segundo tempo, né? Faltando 45. Ai, meu Deus, como é que é? No último minuto do segundo tempo lá, ele me dá a palavra, né? E dessa vez, eu já estava com a palavra. Eu ia pregar dia 4 de julho, e antes do dia 28, eu já estava, até tinha conversado com a pastora e tudo, né? Eu já tinha a palavra. Mas, o que aconteceu? Estávamos aqui no dia 27, não, no dia 28, terça-feira, nós estávamos na tarde de oração, orando, e eu recebi um telefonema. Quando eu olhei assim, eu vi que era do hospital. Eu falei, pedi licença para as meninas e fui atender o telefone. E nisso eles estavam me avisando que eu ia operar no dia seguinte. Aí quase assim que eu fiquei igual esse aqui, que está meio bambo, eu fiquei meio assim, eu falei, como? Aí a menina, a sua cirurgia, que seria no dia 16 de julho, vai ser amanhã. Tudo bem? Aí eu falei, tá, né? Vou falar o quê? Tá. Aí, mas isso é bom ou é ruim? Eu falei, eu não sei. Aí eu falei, eu não sei. Né? Aí eu falei, não, mas está tudo certo. Ok, tudo bem. Voltei, as meninas estavam lá. Eu falei, gente, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, o que é, mas eu vou operar amanhã. Eu sei que nós oramos e tal, né? Elas me tranquilizaram. Nós oramos, profetizamos e tal. Fiquei tranquila, fui para casa. Avisei meu filho, porque até então estava tudo certo, seria minha filha que estaria de férias e viria ficar comigo. Até eu perguntei à moça, vai ter problema? Porque para amanhã eu tenho meu filho para ficar comigo. Ela falou, não, de jeito nenhum, não tem problema nenhum, pode ser homem, não tem problema. Eu falei, amém. Eu só não podia ir sem um acompanhante, pela idade, né? Falei, amém. E
Avisei a ele, tá, mãe, tá tudo bem. Eu falei, para você tá tudo bem, né? Vai ser você, mas amém, né? Eu entendo, eu vejo aí, né, o amor de Deus, porque eu tenho pressão alta. Eu sei que eu estava orando, estava tudo, mas a gente, quando vai chegando perto do que tem que acontecer, a gente fica ansiosa, com certeza. E eu falei, Senhor, a minha pressão não pode aumentar, porque como que eu vou ficar, né? E eu vejo aí o cuidado de Deus, ele me deu um assim, vamos ir com a cara e a coragem, pronto, porque se eu chegasse na semana, eu ia ficar naquele, né, naquela falta de ar e tudo, e as coisas poderiam complicar. E aí, eu sei que eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, estou nas suas mãos, já estávamos orando sobre isso há muito tempo, então, eu creio que tudo é para glorificar o nome do Senhor. E vamos nós. Irmãs, eu não fiquei em nenhum momento nervosa, foi tranquilo. Eu achei assim, eu falei com o Senhor, eu falei, ai Senhor, eu tenho que ficar de jejum. Tomara que eu chegue lá, que eu tinha que estar lá 6 horas, né? Tomara que eu chego lá e eu já vou ser atendida, já vou ser operada e sem problema. E realmente, cheguei, já tinha uma turma lá esperando, fomos fazer o que tinha que ser feito. Se não me engano, deu 7 horas, eu já estava pronta, já estava indo para a sala de cirurgia, né? Eu acho que umas 9 horas eu já estava no quarto. E tudo correu muito bem. E o Senhor providenciou tudo, desde os médicos. O médico não é aquele que você passa, o médico é outro, né? Que você nem, eu, por exemplo, nem não conhecia, mas ele conversou comigo, anestesia, tudo. Depois, as enfermeiras que atenderam a gente, foi assim, fui para o quarto, só tinha uma senhora que já tinha passado pela cirurgia, depois chegou mais duas, e foi assim, tipo assim, foi uma festa, porque as enfermeiras eram super animadas, eu só achava a graça do meu filho, porque ele era o único homem, né? As outras não tinham acompanhante, o marido de uma ia ficar, mas como ela era mais nova, não precisava. E ele ficou ali até uma certa hora, depois fez o meu filho, ficou no canto, na no sofazinho que tem lá, que vira uma cama, enfiou a cara no celular e ficou. Eu falei, oh meu Deus, de vez em quando eu puxava a conversa com ele, mas a gente ali estava numa conversa, as enfermeiras, e assim, não parecia que estávamos no hospital, né? Aí de manhã, quando o médico chegou, vocês vão. Eu falei, não, não, vamos embora, vamos embora. Aí passou, deu alta, tá tudo bem. Saí muito bem, vim fazer tudo, eu estava o remédio, os remédios, porque é líquido, né? E você toma um atrás, soro em cima, então você estava assim, eu estava aqui anestesiada, eu não estava sentindo nada, nada, estava muito bem. Fui no postinho, fui lá em Novo Horizonte e depois para cá do meu filho. Tudo bem. Só que foi quarta, quinta, maravilhoso. Chegou na sexta-feira, começou o que eu não queria, que eram as dores. Foi muita dor mesmo, coisas assim, que eu acho que eu nunca senti, nem no parto, nem nada. Muita, mas muita, muito, que eu fiquei assim, minha cabeça tá. Eu sei que eu fiquei uns 4 dias na casa do meu filho e quis vir embora, porque eu preferi ficar em casa sozinha do que você está sentindo assim, é lógico, mas a gente pensa que está incomodando, né? Então, assim, eu quis vir para minha casa. E ali eu orava a Deus e nada acontecia. Eu orava a Deus e nada acontecia. Eu sei que cada dia que passava, em vez de você estar se recuperando, as dores aumentavam cada vez mais. E eu falava, Senhor, o que eu faço? E no dia que eu consegui vir na igreja, foi numa quarta-feira que eu vim. Depois, eu acho que eu vim no domingo à noite. Eu pedi à pastora que orasse por mim, porque eu já estava ficando com a minha cabeça assim, sabe assim, parecia que estava faltando fé, que eu não entendia o que eu estava passando.
Eu não conseguia ter aquele orar e determinar e, né, não sei o que estava passando na minha cabeça. O meu emocional já estava assim, né, que eu falei, Senhor, misericórdia. E cheguei em casa e tal, eu vi que eu estava melhorando, no dia seguinte começou de novo, eu falei, Senhor, e veio no meu coração, faça o que você sabe fazer, que é determinar, expulsar esse mal da sua vida. Gente, eu saí do banheiro com tanta força, com tanta coisa, que eu comecei a orar, entrei em guerra espiritual mesmo, e vi que aquilo ali, o inimigo estava querendo mexer com a minha cabeça, tirar a fé que eu tenho no meu Deus, né, e complicar a minha vida. Falei, não, não, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que eu não estou sozinha, e Deus vai me dar vitória. E dali para cá, eu tenho melhorado cada dia mais. Não estou ainda os 100%. Falta só um pouquinho. Mas eu sei que o Senhor vai completar a obra na minha vida. O médico, inclusive, quando eu voltei ao médico, eu fiquei meia... Aí que eu fiquei mais, tipo assim, atribulada ainda, porque o médico virou e falou que eu teria que fazer outra cirurgia. Ele falou assim, ó, eu vou passar esse remédio aqui, e enquanto isso você faz as papeladas para voltar a fazer a cirurgia. Eu falei, como assim? Você vai fazer de novo. Falei, vou nada. Falei, não, falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não vou fazer passar por isso tudo de novo, não. E tal, e fui orando, aí foi até que eu falei, pastora, pelo amor de Deus, eu falei, gente, falei com as meninas no Ministério Atalaia, eu falei, gente, orem por mim, porque não está batendo as coisas. Falei, gente, não, foi aí, né, que o Senhor veio e falou, faça o que você sabe fazer, repreende esse mal, bota aí para correr. E eu botei para correr, em nome de Jesus, porque até isso eu estava fraquejando na minha fé, né? E eu vejo o cuidado de Deus em tudo isso. E as pessoas chegavam para mim, pessoas que não têm Jesus. Eu posso falar que não foi nenhum servo de Deus que chegou para mim e falou isso. Que isso não tinha jeito, que isso vai dar de novo, você vai ter que operar de novo. E eu, em vez de repreender, eu estava aceitando aquilo, né? Antes de eu, né, falar com o Senhor, eu estava aceitando aquilo, né? Eu falei com o Senhor. Aí eu, em vez de glorificar o nome do Senhor, dizendo, não, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou serva do Senhor. E se Ele me trouxe até aqui, Ele não vai deixar eu perecer. E eu só fui tomar intento disso, foi sábado agora, que essa pessoa chegou para mim e falou de novo. Só que eu tinha recebido antes umas visitas, ela falou, Mônica, não, minha filha vai dar tudo certo, não fica ouvindo essas pessoas negativas, não. Fulano fez, ciclano fez, deu tudo certo, não aconteceu. Você também. Falei, glória a Deus. E aí no sábado eu ouvi de novo a mesma coisa. E sabe que depois disso, no domingo, eu tive eu tive um acesso de choro, porque eu não glorifiquei o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa. Na hora que essa pessoa falou que eu não iria, que eu teria que fazer, porque ninguém deu certo, eu deveria ter falado, não. Mas eu sou serva do Senhor, meu Deus é vivo e Ele é médico dos médicos. E Ele não me trouxe até aqui para me deixar perecer. Então eu creio que eu vou ficar curada. E vai dar tudo certo. No nome de Jesus, eu não vou fazer essa cirurgia de novo. Mas a gente ficou. Mas isso veio no meu coração. Aí eu fiz passei uma mensagem glorificando o nome do Senhor, falando que tudo que o Senhor é na minha vida e tal. E depois eu fui para os pés do Senhor, pedir perdão a Ele, porque eu
devia de ter glorificado o nome dele desde o princípio, não ter aceitado palavras negativas na minha vida desde o princípio. Lá no quarto que a gente estava, tinha serva de Deus, não era só eu. E elas também estavam meio negativas, e eu falando, não, que isso, menina, tira isso da cabeça. Eu, né, dando força. E eu mesma depois fiquei desse jeito. Mas para a glória do Senhor, né? O Senhor tem me posto de pé cada dia. Amanhã, no nome de Jesus, eu pretendo voltar a trabalhar, porque eu estou esse tempo todinho sem ir trabalhar, né? Eu trabalho para o meu irmão, e lógico, ele está, Mônica, não precisa vir, vem quando você... Mas a gente fica naquele né, compromisso, né? E você fica preocupada que eu vou lá para tomar conta das crianças dele, né? Então eu fico assim, né? Eu falei, não, eu falei, Senhor, eu vou voltar para minhas atividades da igreja, eu não aceito isso. Chega, para mim chega, já deu. Falei, igual criança, já deu, chega, né? E eu vejo o amor de Deus em tudo isso. E eu me senti eu estava me sentindo muito, muito assim. Falei, Jesus, eu preciso, né? Que o Senhor me perdoe. E eu senti o amor de Deus, Ele me perdoando, o meu coração ficou leve, né? Eu vi a mão dele sobre mim e em que em nenhum momento, mesmo eu passando, eu sempre falava, estou passando no processo. Não acabou ainda o processo, eu estou passando e vou ter vitória. Né? Eu vi assim que o Senhor estava cuidando de mim todo o tempo. Hoje eu não ia trazer esse louvor, mas eu entendi como esse louvor que depois nós vamos ouvir fala, o amor me amou. Quer dizer, Deus não deixou em momento algum, mesmo com a minha infidelidade, de não estar com a fé ali, né, segura nas mãos do Senhor, mesmo com as minhas inseguranças, Ele não deixou de me amar. Ele não deixou de cuidar de mim. Porque eu acho que se Ele tivesse virado as costas para mim, eu não estaria aqui hoje. Né? Então eu creio no Deus que eu sirvo, no Deus que nós servimos, que Ele pode todas as coisas e que Ele nos ama. Ele nos ama de uma tal maneira, né, que Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Então, nós somos pessoas de excelência para Ele. Porque para Ele nos amar tanto assim, cuidar de nós tanto assim, nós não somos qualquer coisa. Né? Jesus não ia morrer por qualquer coisa. Não ia dar a vida dele, não ia passar pelo que Ele passou, se nós não fôssemos, né, o amor da vida dele. Né? Então, assim, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Né? E eu creio que daqui para frente é só bênção. Eu agradeço aos pastores, eu agradeço aos irmãos da igreja, o Ministério Atalaia, por estarem em oração comigo, né? Por todo momento estarem ali, né? Perguntando se eu precisava de alguma coisa, se eu queria alguma coisa. Quer dizer, através de vocês também eu recebi o amor de Deus, né? Não vou pedir para vocês virem aqui na frente, porque depois a pastora vai chamar, né, pastora, para receber a unção da coisa. Mas eu gostaria, pode ser, Claudinho, que vocês se colocassem de pé.